Boa tarde a todos. Às 14 horas, declaro aberta a 82ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira, 4 de novembro. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Obrigado, doutora Lígia. Comunicação, indicações e propostas. As boas-vindas, doutor Geraldo Mota, que mais uma vez comparece à Corte em substituição ao juiz eleitoral José Dantas de Paiva. Desta oportunidade agora, por um período mais elástico, né? Ficará conosco todo o mês de novembro. Doutor Geraldo, que é uma presença sempre agradável e que engrandece o tribunal. Seja bem-vindo, doutor Geraldo. No dia de amanhã, nós teremos aqui na Esplanada duas exposições do artista plástico Demétrios e de outros 13 artistas potiguares que terão suas obras aí expostas na Esplanada e que ao final serão doadas ao patrimônio da Justiça Eleitoral Potiguar uma escultura e uma tela que será devidamente tombada e adornará as paredes nuas do tribunal. Desembargador Cornélio Alves, comunicação, indicação e proposta. Sem nenhuma, mas me associo à proposição e aos votos de boa-vinda ao doutor Geraldo. Perfeito. Eu vou falando, vou me lembrando aqui. E já bem antecipado, o desembargador Cornélio vai tirar férias dia 21 de novembro, não é isso, desembargador Cornélio? E retorna só no início de dezembro. Eu vou sair também, estarei lá em gozo de folgas compensatórias lá no TJ e vou me ausentar do país no dia 21 de novembro à noite e retorno somente no dia 3 de dezembro, já pela manhã. Então eu peço a autorização da Corte para me ausentar do país neste período. Aliás, passo a presidência ao desembargador Cornélio e peço autorização. Eu recebo e coloco em votação. Todos aprovam? Aprovado. Então, aprovado. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Cornélio. E aí já antecipo que nesse período a presidência da Corte será exercida pelo decano, que no caso, estando de férias, passa ao doutor Ricardo Tinoco, juiz mais antigo da Corte, estará na presidência neste período de 22 de novembro a 3 de dezembro. O desembargador Cornélio somente retorna também posterior. Lá para dia 5. Mas eu retorno já dia 3. Então, de 21 ao dia 3, já determinei a assessoria, toda a logística de token e mecanismos para que possa exercê-la em sua plenitude, doutor Ricardo Tinoco. Doutor Carlos Wagner, comunicação, indicações e propostas. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma comunicação, nenhuma proposição, apenas me associar às boas-vindas ao doutor Geraldo Mota. Doutor Geraldo Mota, comunicações, indicações e propostas. Presidente, primeiramente agradecer mais uma vez, uma satisfação enorme poder participar desta corte. Fico feliz, extremamente feliz em poder acompanhar junto com os demais membros a participação. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo encontro de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Vossa Excelência irá aqui, a sede será aqui no Rio Grande do Norte. Eu desejo que o evento seja completamente de sucesso. Parabenizar também a doutora Caroline Maciel, que está também atuando no Ministério Público Federal. Desejar todo sucesso e que a conheço de algum tempo e sei da sua competência, capacidade jurídica. Também o doutor Fernando Jales, que ainda não tinha tido
nenhum contato com ele. Desejar muito sucesso nessa permanência na Corte e solicitar autorização a Vossa Excelência para nos dias 7 e 8 deste mês poder participar de um evento no Tribunal de Justiça de Rondônia, onde, dentre outras atribuições, a minha será a verificação do funcionamento do processo judicial eletrônico no âmbito penal. Esse processo começa desde as delegacias e vai até os juízos criminais, e que é de extrema importância para o fechamento de um ciclo, que hoje os nossos processos cíveis, todos criminais, os mais antigos, já sendo digitalizados, e todos virtuais, e os criminais aqui também precisam entrar nessa perspectiva da virtualização. E, mais uma vez, agradecer a todos, de coração. Com relação ao pedido de autorização, todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Aprovado. Doutor Ricardo Tinoco, comunicações, indicações e propostas. Não, senhor presidente, só ressaltar, como sempre eu faço quando ele aqui se encontra, a satisfação de ter o colega Geraldo Mota compondo esta corte, pela sua capacidade jurídica, seu absoluto comprometimento com a causa da justiça, e que certamente sempre aqui estando abrilhantará os nossos julgamentos. E, no mais, diante da informação que Vossa Excelência passa a respeito dessa eventual participação minha no exercício pontual da presidência desta Corte, dizer que é com muita satisfação que assim me coloco à disposição para esse mistério. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Apenas me associar, senhor presidente, aos votos de boas-vindas à pessoa do doutor Geraldo Mota, e também aproveitar a oportunidade para pedir autorização da Corte para me afastar do país também no período do dia 21 até o dia 28 de novembro. Todos de acordo? De acordo. Autorizado. Doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, também me associar aos votos de boas-vindas ao doutor Geraldo. Uma honra e uma satisfação para mim, particularmente, dividir a bancada com ele a primeira vez aqui. E também parabenizar Vossa Excelência pela realização do COPTREL a partir de quinta-feira. Certamente terá muito significado para o tribunal daqui, recentemente premiado, receber um evento, né, de tão grande repercussão. Parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, doutor Fernando. Doutora Caroline Maciel. Senhor presidente, eu gostaria apenas de agradecer as palavras carinhosas do doutor Geraldo e me associar aos votos de boas-vindas a ele nessa atuação agora mais demorada nesta corte. Obrigado, doutora Carol. Agora, esgotada essa etapa, vamos aos julgamentos. Tem o primeiro, prestação de contas número 601-289, deste 25 ano de 2018. O relator juiz eleitoral Dr. Carlos Wagner, requerente Francisco Constantino Sobrinho, advogado Dr. Álvaro Lima, e que restou anotado aqui que após o voto do relator, acompanhado pelo juiz eleitoral José Dantas de Paiva, no sentido da desaprovação das contas prestadas, pediu vista dos autos o juiz Ricardo Tinoco. Tem mesa? Tem mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. A fim de obsequiar, senhor presidente, mais rapidez aqui ao julgamento, eu gostaria de dizer que vou acompanhar o voto do relator, porque na oportunidade, a única motivação que me fez pedir vista dos autos foi exclusivamente o fato de se ter aqui imaginado ocorrer uma causa de distinção entre a matéria que estava em julgamento e uma outra análoga que ainda seria posta em julgamento por mim. E como eu verifiquei, a situação é diferente, né? No caso do processo da relatoria do Dr. Carlos Wagner, sequer a conta bancária foi aberta e no meu caso, no caso que será ainda posto em julgamento, a conta bancária da agremiação foi aberta e, portanto, esse fato, esse aspecto faz toda a diferença na análise meritória do caso a julgar. Portanto, em sendo uma hipótese de distinção, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator.
Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Eu já tinha, na verdade, votado desde a última sessão, então eu acompanho integralmente o relator. Doutor Fernando Jales? Também acompanho o relator, Excelência. Desembargador Cornélio? Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 601-150 de 73, o ano 2018. O relator, doutor Ricardo Tinoco. Requerente, Paulo César Pereira. Advogado, doutor Diego Henrique Lima Dantas Lira. Está em mesa, doutor Em Ricardo? mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Trata-se de prestação de contas do candidato Paulo César Pereira, que foi referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas emitiu relatório preliminar de expedição de diligência solicitando a intimação do candidato para complementar as informações. O candidato foi intimado e não apresentou manifestação. Após o retorno dos autos, a comissão emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades. 1. Não apresentação do extrato bancário da conta outros recursos. Não comprovação do recolhimento da direção partidária das sobras de campanha, no montante de R$ 26,50, na conta outros recursos. Divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. E, por fim, a ausência de gasto eleitoral obrigatório com a contratação de profissional de contabilidade. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Inicialmente, a Comissão de Análise de Contas apontou a persistência de irregularidade relativa à ausência de extrato completo, válido e definitivo da conta bancária e outros recursos. Contudo, na linha da reiterada jurisprudência dessa Corte, tal impropriedade afigura-se como meramente formal, uma vez que não representa prejuízo à análise e credibilidade das contas apresentadas. De acordo com a comissão, também não foi apresentado pelo prestador de contas, conforme determina o artigo 53, parágrafo 2º da Resolução 23.553, o comprovante de recolhimento de sobra financeira decorrente de outros recursos, no valor de R$ 26,50. Apesar da mencionada falha configurar uma omissão relevante, no caso em apreço não tem o condão de desaprovar as contas diante da notória inexpressividade do seu valor. E aqui eu faço a colação de algumas decisões aqui do tribunal, todas elas em sintonia com esse entendimento. E continuo. A unidade técnica também detectou divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. Conforme se pode observar, tal divergência decorreu da ausência de registro da tarifa bancária acrescida ao débito de R$ 25, que gerou um saldo credor de R$ 1,50 nas contas em exame, apontando uma sobra fictícia de R$ 26,50, quando o correto seria R$ 25, conforme repasse feito ao PPL-RN, em 6 de novembro de 2018. Entretanto, considerando o ínfimo valor de tais operações, entende-se que a mencionada omissão não se traduz em irregularidade capaz de comprometer a rigidez e a credibilidade das contas como um todo. Por fim, a unidade técnica identificou a ausência de gasto eleitoral obrigatório, seja na forma estimada ou financeira, com a contratação de profissional de contabilidade. No tocante à falha, a comissão registra, abre aspas, que na conta eleitoral em tela consta contrato de serviço de profissional de contabilidade do PPL-RN, direcionado a todos os candidatos desse partido, conforme se vê aqui no ID identificado. Todavia, não houve registro de doação estimada desse serviço nas contas em exame, conforme determina o artigo 9º, parágrafo 10 da Resolução 23.553. Dessa maneira, o que se verifica na prestação de contas em exame é a total ausência de registro de gasto eleitoral com profissional de contabilidade, seja na forma estimada ou financeira. Importante registrar que, quando notificado para se pronunciar, o candidato nada justificou. Assim, consoante parecer conclusivo, tem-se aqui uma omissão grave relativa a requisito obrigatório de campanha, consistente no acompanhamento da arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais de campanha por profissional de contabilidade, que impõe, por via de consequência, a declaração de despesa atinente à contratação do serviço em questão, conforme o artigo 48 da Resolução 23.553. E aqui eu faço a citação do dispositivo, que é bastante enfático com relação a essa exigência, de igual modo de decisões que secundam também essa mesma compreensão, e concluo. Desse modo, tendo em vista que a contratação de serviço de assessoria contábil é considerada despesa obrigatória, devendo ser paga com recursos provenientes da conta de campanha, conclui-se que a omissão do prestador de contas em relação à aludida obrigação prejudica a confiabilidade das contas apresentadas, representando falha grave,
a conduzir a desaprovação das contas. Ante o exposto, em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, voto pela desaprovação das contas do candidato Paulo César Pereira, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. É o voto. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 982 de 72, ano 2018, relator Dr. Ricardo Tinoco, requerente Daniel Cirilo Alves Ferreira, advogado Dr. Juliano Lopes Barbosa. Está em mesa? Em mesa, senhor Presidente. presidente. Tem a palavra. Aqui, para ser mais sucinto ainda, eu já aponto aqui no relatório quais são as irregularidades que foram verificadas quando da análise da prestação pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais. Falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas, ausência de extrato completo, válido e definitivo das contas bancárias abertas em nome do candidato e, por fim, a ausência de declaração de conta destinada à captação de outros recursos. A Procuradoria Eleitoral opinou no sentido de desaprovar as contas do relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. A Comissão de Análise de Contas apontou a persistência de irregularidades relativas à falta de assinatura do candidato no extrato da prestação de contas e a ausência de extrato completo, válido e definitivo das contas bancárias abertas para a movimentação de recursos da campanha. Contudo, na linha da reiterada jurisprudência deste tribunal, essas impropriedades são meramente formais. E, nessa perspectiva, eu estou a me conduzir. Então, de acordo com o parecer conclusivo, também foi detectada a ausência de identificação e registro no SPCE das contas bancárias aqui identificadas, além da inexistência de registro de conta destinada à captação de outros recursos, o que configuraria a violação ao artigo 56, inciso 1, a linha A, e artigo 10 da Resolução 23.553. Sobre a irregularidade, a comissão destaca a seguinte informação no item 4 do parecer. Informes que o sistema SPC Web indica a existência de abertura de 3 contas bancárias durante a campanha eleitoral. O prestador de contas declarou apenas a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não há registro de movimentação financeira nas contas bancárias abertas. No caso em exame, observa-se que o prestador de contas, embora tenha procedido à abertura das 3 contas bancárias, declarou apenas a conta destinada a esse fundo, deixando de identificar e registrar no SPCE as contas 440655 e 440663. Na verdade, vê-se que a situação detectada diz respeito a uma omissão quanto à declaração das contas bancárias de campanha na prestação de contas apresentadas, e não a irregularidade relacionada à não abertura de conta bancária, a configurar a violação do artigo 10 da Resolução 23.553. Esta, sim, considerada falha grave na linha dos precedentes firmados nesta Corte. Dessa forma, tem-se que a ausência de informações referente a contas bancárias abertas em nome do candidato retrata irregularidade formal, que não compromete a rigidez e confiabilidade das contas como um todo, já que constatada pelo órgão técnico por meio da consulta aos extratos eletrônicos a inexistência de qualquer movimentação financeira, devendo a mencionada omissão ser objeto apenas de aposição de ressalvas nas contas em tela. E é exatamente com base nessa fundamentação, senhor presidente, que eu, em dissonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da própria Comissão de Análise de Contas, que estou votando pela aprovação com ressalvas das contas de Daniel Cirilo Alves Ferreira. Como voto? Doutora Adriana Magalhães, como vota Eu Vossa acompanho o Excelência? relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, Com o relator, presidente. legislador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner, Também, com o relator. doutor Geraldo. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 949 de 81, ano 2018. Relatora doutora Adriana Magalhães. Requerente Samara da Silva Araújo. Advogado doutor Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está em mesa, doutora? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Samara Francione da Silva Araújo, concorrente não eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Publicado o edital, houve o decurso do prazo sem impugnações. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, a requerente apresentou prestação de contas retificadora e a comissão emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas, após ter constatado a subsistência das seguintes irregularidades graves.
omissão de receita e extrapolação do limite legal de gastos com combustíveis. Instadas pronunciado, outra Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas sem prejuízo da devolução ao erário do valor de R$ 900, conforme recomendação da Comissão de Análise de Contas Eleitorais. É um relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Segundo consta no parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, mesmo após as diligências solicitadas, permaneceram duas irregularidades na prestação de contas em exame: a omissão de receita e a extrapolação do limite legal de gastos com combustíveis. Quanto à omissão de receita no valor de R$ 1.500, identificada pela CACE por meio do cruzamento de informações efetivado pelo sistema SPCE, a dita unidade técnica verificou a existência de doação estimável em dinheiro em favor da prestadora de contas realizada por outro candidato, o senhor Cláudio Gabriel de Macedo Júnior, devidamente registrada no balanço contábil deste último, mas não declarada pela requerente. Sobre esse ponto, em sua defesa, a candidata limitou-se a afirmar que as doações feitas por Cláudio Gabriel de Macedo Júnior foram de natureza estimável, a saber, materiais de propaganda eleitoral, e que, nos termos da normativa de vigor, tais gastos devem ser registrados como na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa, que foi, então, o senhor Cláudio Gabriel de Macedo Júnior. Ocorre que, como bem ressaltado no parecer técnico conclusivo, a própria resolução TSE 23553 de 2017 dispõe que a dispensa de emissão de recibo eleitoral não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes nos incisos 1 a 3 do referido parágrafo. Diante de expresso comando normativo determinando o registro de todas as doações recebidas, inclusive aquelas de natureza estimável e oriunda de outro candidato, é evidente o prejuízo à transparência e rigidez das contas quando se constata tais omissões na escrituração contábil. Destaque-se ter a irregularidade em apreço por si só representado 23,63% de toda a arrecadação de campanha, em ordem a ostentar gravidade hábil a comprometer a confiabilidade das contas, além de corresponder a percentual elevado dos recursos amealhados em prol da candidatura. Aspectos, então, que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de mitigação do vício. E, nesse sentido, eu já trago um dos muitos precedentes que a Corte tem, este da relatoria da juíza doutora Érica Paiva Duarte Tinoco. Relativamente à extrapolação do limite legal de gastos com combustíveis, o órgão técnico verificou a existência de despesas com locação de veículos além do limite legal admitido. Sobre o tema, a Lei 9.504, em seu artigo 26, em relação ao total de despesas de campanha, estabeleceu expressamente o limite de 20% para aluguel de veículos automotores. Em sua análise técnica, a comissão verificou terem sido os gastos financeiros custeados integralmente por recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, totalizando R$ 4.000, dos quais a requerente utilizou R$ 1.700 com aluguel de veículo, equivalendo a 42,5% do total de despesas financeiras da campanha realizadas pela candidata. Pelas mesmas razões, aplicadas à primeira falha, não se mostra razoável e proporcional a mitigação do vício em comento, haja vista sua gravidade e expressividade percentual em relação às demais despesas. Sendo assim, senhor presidente, e pelas razões que eu secundei em meu voto, eu estou encaminhando meu voto pela desaprovação das contas de campanha de Samara Francione, com a obrigação de restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 900, feita a atualização monetária e aplicado os juros moratórios cabíveis na espécie. E eu vi agora que esse processo é absolutamente igual ao de Severina Ramos da Cunha, que foi relatado pelo desembargador Cornélio na última sessão. Então, eu estou encaminhando o voto no mesmo sentido do que foi julgado, então, na nossa última sentada. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Seguinte, prestação de contas número 6014, diz 43, o ano 2000. 6011. 601143. 601143, diz 81, ano 2018. Relatora doutora Adriana Magalhães, requerente Maria Silva Ferreira Gomes. O advogado doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Estou necessitando de um óculos. Viu? Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Maria Sonete da Silva Ferreira Gomes, concorrente não eleita ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018.
Publicado o edital, houve decurso do prazo sem impugnações. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Devidamente intimada, a candidata se manifestou acerca das falhas por meio de petição e documentos anexos. A comissão emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades. A primeira, a ausência de assinatura da candidata no extrato de prestação de contas final. A segunda, doação de recursos próprios em valor superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura. E terceiro, despesa custeada pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha após o período de campanha eleitoral relativo à locação de imóvel. Por meio de petição, a candidata se manifestou sobre o parecer técnico conclusivo, aduzindo em síntese que a ausência de extrato da prestação de contas final assinado pela candidata consiste em falha meramente formal. Segundo, quanto à ausência de patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, não houve impedimento à fiscalização da Justiça Eleitoral, pois a requerente declarou a ocupação do cargo de vereadora, o que bastaria para comprovar a existência de patrimônio suficiente para doação em tela. E terceiro, com relação à locação do imóvel questionada, não há falha, haja vista previsão expressa no contrato de resilição a qualquer tempo pelas partes, e também porque a despesa foi contraída no ato de assinatura em 29 de agosto de 2018, quando foi realizado o pagamento do aluguel. Instadas pronunciado, outra Procuradoria Regional Eleitoral inicialmente opinou pelo não conhecimento dos documentos apresentados pela requerente após o parecer técnico, por serem manifestamente intempestivos, e no mérito pela desaprovação das contas, sem prejuízo da devolução ao erário da parcela da despesa considerada irregular e custeada com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Sobre a juntada de documentos pela candidata, após a emissão do parecer técnico conclusivo, a Procuradoria Regional Eleitoral alegou incidência da preclusão. Entretanto, nesse ponto, essa Corte já afirmou o entendimento aplicável às eleições de 2018, no sentido de que rejeita-se a preliminar de preclusão, tendo em vista o entendimento firmado no âmbito deste colegiado, no sentido da admissão de documentação juntada após o prazo previsto na resolução de regência, desde que tenha ocorrido antes da realização do julgamento do feito. Portanto, na esteira de precedentes desta Corte, considerando ainda não ter havido julgamento do feito, é de se afastar a preliminar de preclusão para conhecer dos argumentos deduzidos nos memoriais acostados. Quanto à questão meritória, segundo o parecer técnico conclusivo da CASSE, remanesceram as seguintes irregularidades na prestação de contas apresentadas pela requerente: a ausência da assinatura da candidata no extrato de prestação de contas, doação de recursos próprios em valor superior ao patrimônio declarado, e terceiro, despesa custeada pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha após o período de campanha eleitoral relativo à locação de imóvel. Quanto ao primeiro item, eu estou afastando a irregularidade e reconhecendo sua natureza meramente formal, a questão da falta da assinatura da candidata no documento contábil. Já em relação à segunda irregularidade, que diz respeito à doação de recursos próprios em valor superior ao patrimônio declarado, eu digo que, relativamente à irregularidade consistente na doação de recursos próprios da candidata para sua campanha no valor de R$ 2.500, restou consignado no parecer técnico que referido montante supera o patrimônio declarado por ela por ocasião do registro de sua candidatura, em cuja declaração de bens a requerente afirma expressamente nada possuir em seu nome. No intuito de justificar a inconsistência apontada pela unidade técnica, a candidata afirma exercer mandato de vereadora no município de Apodi, condição anterior ao próprio registro de candidatura e que, do seu ponto de vista, comprovaria por si só a capacidade econômica suficiente para fazer frente à aludida doação de recursos próprios para sua campanha. Entretanto, de acordo com o acervo probatório coligido nos autos, tal alegação veio desacompanhada de qualquer espécie de documento hábil à comprovação de lastro financeiro suficiente para realizar a doação da quantia de R$ 2.500. Segundo a CASSE, ao formular o seu requerimento de registro de candidatura, a requerente deveria ter apresentado relação atualizada de seus bens, dentre os quais entende-se eventuais créditos financeiros existentes em contas bancárias, e não foi feito no presente caso, ocasionando a inconsistência entre as informações contidas na prestação de contas e aquela dada no registro de candidatura, e conclui entendendo que persiste a irregularidade no descumprimento dos artigos 3º e 17 da Resolução TSE 23553 de 2017. Nesse contexto, assiste razão à unidade técnica ao reconhecer a persistência da irregularidade, mormente quando se constata que, nada obstante as diversas oportunidades concedidas para o saneamento da inconsistência, a candidata não se desincumbiu do ônus de regularizar adequadamente a sua prestação de contas com a apresentação de elementos de prova idôneos da capacidade econômica arguída, tais como contra-cheque ou até mesmo uma declaração de imposto de renda.
No caso, a apresentação de documento comprobatório da capacidade econômica se mostra por demais imprescindível, sobretudo ante a necessidade de se confrontar e, eventualmente, desconstituir o teor da declaração assinada pela candidata, afirmando expressamente não possuir bens em seu nome no momento do registro da candidatura. Demais disso, a jurisprudência colacionada pela própria parte, no intuito de reforçar sua argumentação, revela em rigor o entendimento aqui esposado, no sentido de ser essencial comprovar nos autos a existência de patrimônio suficiente para aplicação na campanha eleitoral, não bastando a simples alegação de exercício de atividade remunerada. Acresça-se ainda, já tem casos análogos, este tribunal assentado que a utilização de recursos financeiros próprios na campanha em montante superior ao patrimônio declarado pelo candidato no seu requerimento de registro de candidatura pode macular a prestação de contas quando o seu valor for expressivo e não houver nos autos elementos de onde se possa inferir que a capacidade econômica e financeira do candidato é capaz de arcar com o montante de recursos próprios declarados na sua prestação de contas. E eu cito, então, diversos precedentes da Corte, da lavra do juiz Vladimir Capistrano, desembargador ibanês, e também da juíza Berenice Capuchu. E sigo meu voto. Em tais situações, quando constatado que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura e não restando demonstrada documentalmente a origem desses recursos, evidencia-se a existência de óbice ao controle efetivo pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha apresentadas, prejudicando sobremaneira a transparência e a confiabilidade das contas. Então, excelências, por conta dessa segunda irregularidade, eu estou afastando a terceira, por acreditar que de fato se trata também, tal como a primeira, de mera irregularidade formal. Essa segunda irregularidade que eu mencionei, ela já seria suficiente para a desaprovação das contas. Então, eu sigo concluindo que ocorre que, no caso dos autos, não se trata da única falha detectada, consoante restou assentado no item 2, e demonstrou-se também a subsistência de irregularidade grave na arrecadação de recursos próprios, envolvendo valor substancialmente elevado, de R$ 2.500, a ensejar, quando apreciadas em conjunto, um juízo de reprovação sobre as contas em conjunto. Por tudo o exposto, eu reconheço a existência de irregularidade material grave na prestação de contas sob exame, que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduz à sua desaprovação. A teor do comando incerto no artigo 77 da Resolução 23553 de 2017. Ademais, reconhecido o emprego irregular de recursos oriundos do Fundo Público de Financiamento de Campanha, incondicional a sua devolução ao Tesouro Nacional pelo prestador de contas por meio da guia de recolhimento da União no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. Com esses fundamentos, senhor presidente, em consonância com o parecer técnico e também ministerial, eu encaminho meu voto pela desaprovação das contas de campanha de Maria Sonete da Silva Gomes, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual, devendo a candidata devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 170,49, feita a atualização monetária e aplicados os juros moratórios cabíveis. É como voto. Alguma divergência? Senhor presidente. Pois não, doutor Fernando Diogo. Acompanhei o voto da relatora e, em relação a essa segunda falha, que é aplicação de recursos próprios, né, em montante superior ao declarado, quando o registro de candidatura, eu vou pedir vênia para divergir, até porque eu tenho um julgamento aqui, um processo que está na pauta, em que eu encaminho pela aprovação com ressalvas. No sentido de que, embora de fato ela não tenha declarado, né, o patrimônio no registro de candidatura, demonstrou ser vereadora no município e que, a meu ver, pelo valor da despesa, acho que foi R$ 2.500, ela teria de fato demonstrado que tinha condições de custear. Então, em razão disso, senhor presidente, eu só peço vênia, doutora Adriana, para divergir do voto em relação a esse ponto, porque entendo que, não obstante ela não tenha declarado, né, patrimônio quando registro, mas a atividade dela, enquanto vereadora, acho que tem renda compatível e suficiente para justificar esse gasto. Então, só fazendo um pequeno acréscimo, embora ela tenha afirmado ser vereadora, não há nos autos nenhum elemento comprobatório nesse sentido. Ela foi chamada para se manifestar e ela não trouxe declaração, não trouxe nenhuma declaração apresentada ao fisco, a declaração de ajuste anual. Então, na verdade, ela afirma ser vereadora na petição na qual ela se manifestou sobre o relatório técnico, mas ela não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove essa condição. E exatamente por esse motivo, na esteira, inclusive, de precedentes daqui da Corte, eu encaminhei, então,
o voto pela desaprovação das contas, por reputar grave e também por não ter nos autos nenhum elemento que indique e que comprove aquilo que foi alegado. Só para pontuar, são 3 inconsistências apontadas. Vossa Excelência considera... A primeira e a terceira são A primeira- irregularidades meramente formais. Então essa Agora, seria a única a segunda que seria a única justificada desaprovação. A Que aí o desaprovação. doutor Fernando Jales diverge no sentido de, Excelência, de afastar e aprova com ressalvas. Com é ressalva, isso? exatamente. Por Desbarra- entender. Entender que Já- quando ela fez o registro, era vereadora e Perfeito. tinha renda compatível. Desembargador Cornélio Alves. Eu vou pedir vistas para analisar melhor. Perfeito. Os demais aguardam o voto vista, desembargador Cornélio. Aguardo. Então, após o voto da relatora pela desaprovação das contas, votou em sentido contrário o juiz eleitoral Fernando Jales, aprovando com ressalvas. Pediu vista dos autos, desembargador Cornélio Alves. Os demais disseram aguardar o voto vista. Na sequência, prestação de contas número 1282, diz 33, do ano 2018, relatoria da doutora Adriana Magalhães, requerente Jaime Luiz Groff Júnior, advogado doutor Paulo Augusto. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Jaime Luiz Groff Júnior, concorrente não eleito ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. Publicado o edital, houve o decurso do prazo sem impugnações. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu o relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Devidamente intimado, o candidato se manifestou acerca das falhas por meio de petição, acostando documentos e prestação de contas retificadora. A comissão emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas após ter constatado a subsistência das seguintes irregularidades graves. A primeira, despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários. A segunda, receitas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários. Terceira, ausência de retificação no registro de despesas em face das informações constantes das notas fiscais. Quarto, recebimento de receita de fonte vedada. Quinto, doação de pessoa física no valor de R$ 1.064,10, por forma distinta da transferência eletrônica entre contas do doador e beneficiário. Por último, omissão de despesas. Após o parecer técnico conclusivo, o requerente protocolou petição, manifestando-se contrariamente ao aludido parecer por entender inexistirem irregularidades capazes de macular as contas, motivo pelo qual pugnou pela aprovação integral sem qualquer ressalva. Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sem prejuízo da devolução do valor de R$ 20,70, relativo à arrecadação de recursos de fonte vedada. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Segundo consta no parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, remanesceram as seguintes falhas: despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários, receitas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários, ausência de retificação no registro de despesas em face das informações constantes das notas fiscais, recebimento de receita de fonte vedada, doação de pessoa física no valor de R$ 1.064,10, por forma distinta da transferência eletrônica entre contas de doador e beneficiário. Por último, a omissão de despesas. Pois bem, da leitura do parecer técnico conclusivo, é possível concluir que as inconsistências identificadas nos itens 1, 2 e 3 se consubstanciam em impropriedades de natureza meramente formal, não ostentando a gravidade bastante para ensejar um juízo de desaprovação, mormente quando esclarecidas ou retificadas, ainda que parcialmente, pelo requerente no curso do processo, viabilizando a fiscalização desta justiça especializada a permitir sua mitigação no julgamento das contas. Deveras, percebe-se que todas as 3 situações se caracterizam por erros no registro contábil de receitas e despesas do candidato, todas devidamente comprovadas nos autos por documentação idônea, notas fiscais, recibos e extratos bancários, porém sem a devida atenção no lançamento das informações no sistema, seja porque somaram-se despesas que deveriam ter sido declaradas individualmente, o item 1, porque somaram-se despesas que deveriam ter sido declaradas individualmente, seja porque o candidato registrou valores brutos de receita sem o desconto da taxa de administração cobrada pela empresa de financiamento coletivo, o item 2, e, por último, seja porque não anotou o número das notas fiscais nos campos específicos dos demonstrativos contábeis. A esse respeito, esta Corte Eleitoral Potiguar assim se pronunciou em precedente da relatoria do então juiz Carlos Vigílio Fernandes Paiva.
A existência de equívoco na contabilização de receitas estimáveis em dinheiro e despesas no sistema de prestação de contas eleitorais por parte da agremiação revelam-se falhas sanáveis, notadamente por, na espécie, ter sido possível uma efetiva fiscalização dessa justiça eleitoral que conduz à aprovação das contas com ressalvas. Passando a análise das falhas de natureza material, chega-se primeiramente ao recebimento indireto de receita de fonte vedada, no valor de R$ 20,70, através da constatação pelo SPCE de que uma doação realizada pela Direção Nacional do Partido Novo em favor do prestador de contas teve como doador originário pessoa física de origem estrangeira, Jorge Arricarte Perlas. O enquadramento jurídico da irregularidade em apreço, portanto, há de ser feito levando-se em consideração a existência ou não de ofensa à norma proibitória de recebimento de doações procedentes de origem estrangeira, prevista no artigo 33 da Resolução TSE 23553 de 2017. Na hipótese dos autos, é bem verdade que o candidato não esclareceu plenamente se o doador originário possuiria residência em território nacional ou ainda se sua renda seria proveniente do Brasil, na tentativa de afastar a incidência da vedação normativa. Por outro lado, importa observar ser ínfimo o valor glosado de R$ 20,70 e não haver indícios de má-fé, até porque o candidato provou possuir o doador originário CPF válido e regular, de maneira a indicar com esse fato a referência a nacional ou a estrangeiro com residência no país, únicas pessoas com legitimidade para constarem em tal cadastro. Demais disso, sobressai do valor doado a inaptidão para violar, sobre o prisma material, o bem jurídico tutelado pela norma, dada a sua manifesta inexpressividade, pois representa tão somente 0,1% dos recursos arrecadados pelo candidato. Aliás, justamente em face da insignificância absoluta e relativa desse valor, evidencia-se plenamente razoável e proporcional a mitigação do vício em comento para fins de aposição de ressalva no julgamento das contas. A esse propósito, confira-se o julgado abaixo da relatoria do juiz do TRE do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota de Carvalho. E sigo em meu voto. Nada obstante a superação da irregularidade, impositiva a devolução do valor irregular ao doador Jorge Arricarte Perlas, CPF indicado, ou na impossibilidade, a transferência ao Tesouro Nacional por meio de GRU, nos exatos termos do que prescreve a norma de regência. No que diz respeito à folha apontada no item 5, foi constatada uma doação de pessoa física no valor de R$ 1.064,10, de forma distinta de transferência eletrônica entre contas do doador e beneficiário, configurando em tese inobservância do disposto no artigo 22 da Resolução TSE 23553 de 2017. A falha, no entanto, é menos grave do que se poderia inicialmente pensar. Primeiramente, é de se observar que a doação glosada, realizada por meio de cartão de crédito, no valor de R$ 1.064,10, coincidiu exatamente com o montante fixado pela norma e a partir do qual somente se admitem as doações efetivadas pela transferência eletrônica. Depois, conforme bem salientou a defesa do candidato, caso a aludida doação houvesse sido reduzida em 1 centavo, não haveria mais de se falar em irregularidade, porquanto entraria dentro da faixa legalmente estabelecida para outras modalidades de transação, qual seja R$ 1.064,09. Logo, está-se tratado de um excedente de apenas 1 centavo para fins de configuração da irregularidade em comento. Nesse contexto, afigura-se perfeitamente compreensível ter havido um equívoco do doador na interpretação do texto legal, que usou a expressão igual ou superior a R$ 1.064,10, dando a impressão equivocada de que somente acima deste valor se estaria obrigado ao uso da transferência eletrônica entre contas bancárias para tais doações. Assim sendo, reconhecida a irrisoriedade da parcela irregular da doação identificada, no valor de 1 centavo, e a ausência de prejuízo à transparência das contas, pois a doação foi feita com cartão de crédito, permitindo a identificação do doador, é de rigor a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a mitigação também desta falha. Por fim, em relação à ausência de comprovação das despesas administrativas com a empresa de financiamento coletivo Vaquinha.com, foi identificada pelo sistema SPCE uma omissão de 5 despesas realizadas com a fornecedora Vaquinha.com Negócios Virtuais, os quais perfazem o valor de R$ 718,69. Concomitantemente, a comissão verificou o registro contábil de 6 despesas com a empresa Vaquinha.com Negócios Virtuais Limitada, as quais, quando somadas, totalizam o montante de R$
R$ 1,87 declaradas na prestação de contas do candidato. Ocorre que, ao se comparar as despesas declaradas pelo candidato junto à referida empresa com aquelas omissões identificadas pelo SPCE, constata-se divergência de valores, datas e números das notas fiscais ou recibos, razão pela qual se diligenciou junto ao candidato para esclarecimento de tais operações. Em sua defesa, o candidato se limitou a afirmar que as taxas administrativas cobradas pela empresa de financiamento coletivo já eram descontadas automaticamente das doações creditadas na conta de campanha, utilizando-se para o registro contábil de arquivos gerados pela própria empresa para importação direta ao SPCE, sem apresentar, porém, os documentos fiscais requisitados pela unidade técnica. Tais incongruências poderiam ter sido sanadas pelo candidato com a simples apresentação das respectivas notas fiscais dos serviços, confrontando cada uma delas com as omissões detectadas pelo sistema da Justiça Eleitoral e assim esclarecer os valores ali mencionados. Sobre este ponto, não houve manifestação clara do candidato, subsistindo a irregularidade apontada quanto à ausência de comprovação das despesas glosadas no valor de R$ 718,69. Por outro lado, sem embargo de a irregularidade em comento configurar falha grave, não há como deixar de se ponderar a inexpressividade do percentual do vício, diante do total de recursos movimentados, 3,72% de todos os gastos de campanha, de maneira a possibilitar a conclusão pela inexistência de comprometimento da confiabilidade das contas. Ademais, insta a salientar que todos os gastos eleitorais do candidato foram custeados exclusivamente com recursos privados, fato a reforçar a viabilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de sua mitigação. E forte nesses argumentos, senhor presidente, em dissonância com o parecer técnico e ministerial, eu encaminho meu voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha apresentadas por Jaime Luiz Groff Júnior, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018, devendo o candidato devolver o valor de R$ 20,70 a título de arrecadação de recursos de fonte vedada ao doador Jorge Ricardo Perlas, ou na impossibilidade de transferir a mesma quantia ao Tesouro Nacional por meio de GR1, nos termos do artigo 33 da Resolução TSE 23553 de 2017. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Geraldo. Com a relatora, senhor Doutor presidente. Ricardo. Também, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade no chefe do voto da relatora. O seguinte, prestação de contas número 1167, dígito 12, ano 2018. Relator, doutor Fernando Jales. Requerente, Klaus Assis dos Santos Araújo. Advogado, doutor Caio Vitor. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem palavra. Trata-se de prestação de contas de Klaus Assis dos Anjos Araújo, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, nas quais este disputou o cargo de deputado estadual. Publicado edital de impugnação, nos termos do artigo 59 da Resolução 23553, o Ministério Público Eleitorais após ciência, não tendo impugnado. Em manifestação inicial, a Comissão de Análise de Contas expediu o relatório preliminar, pugnando pela notificação do requerente para se manifestar acerca das inconsistências identificadas. Notificado, o candidato juntou a peça objeto do ID tal, em sede da qual a defesa técnica apresentou esclarecimentos que reputou pertinentes, fazendo ainda juntar aos autos diversos documentos. A isso, seguiu-se a análise técnica conclusiva, ao término da qual o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas. Embora não tenha constado, senhor presidente, no relatório aqui, as falhas são recursos próprios aplicados em campanha em valor superior ao patrimônio declarado, por ocasião do registro da candidatura, e, segundo, omissão de despesa. Sim, desculpa. Em documento atravessado no processo, o requerente se manifestou sobre o opinamento da comissão técnica, ressaltando a inexistência de má-fé apta a, abro aspas, comprometer a regularidade, a consistência e a confiabilidade das contas prestadas, fecho aspas, requerendo a aprovação do ajuste contábil, ainda que com ressalvas. Com vista, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas e este é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui trata-se de irregularidade apontada semelhante à que discutimos naquele voto da doutora Adriana, em que, embora o candidato realmente tenha gasto aqui recursos próprios na campanha em valor superior ao que foi declarado, ele, na espécie, é vereador na cidade de Natal, provou essa condição e, em razão disso, invocando um precedente do desembargador Ibanez Monteiro,
no recurso eleitoral 245, dígito 62, do município de Pilões, julgado em 16 de abril de 2018, eu estou encaminhando voto em relação a essa irregularidade, no sentido de que, apesar da irregularidade, né, dele ter efetivamente não ter declarado o patrimônio e ter gasto valores, evidentemente, em valores superiores, ele, como vereador do município de Natal, ele provou que tinha condições de ter esses gastos. E, em razão disso, em relação a essa falha específica, eu entendo que ela não é suficiente para desaprovar as contas, mas sim aprovar com ressalvas, exemplo do que eu tinha votado, né, no processo anterior. Já em relação a outra despesa, eu digo, a comissão técnica deste tribunal, por meio do confronto entre as despesas declaradas nas contas e as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, identificou omissão de despesa no valor de R$ 130, junto ao fornecedor JL de Souza. Ao se manifestar sobre o apontamento da comissão, o requerente argumentou que a nota fiscal de número tal foi emitida erroneamente, uma vez que o serviço descrito nela não foi realizado, juntando em sua defesa declaração assinada pelo prestador do serviço. No ponto, conquanto tenha apresentado documento dando conta de que a nota fiscal em questão foi emitida por erro, o prestador não se desincumbiu de comprovar o efetivo cancelamento da referida nota junto ao órgão tributário competente, na forma exigida pelo parágrafo 6º do artigo 95 da Resolução de Regência. Não obstante, nos termos do opinamento do Ministério Público Eleitoral, a falha não comporta gravidade diante da ínfima quantia verificada por irregular, correspondente a apenas 0,64% do total das despesas de campanha, e considerando, ademais, que não houve qualquer mácula à regular apreciação das contas pela comissão técnica. Em razão disso, senhor presidente, eu encaminho o voto pela aprovação com ressalvas. É assim que voto. Desembargador Cornélio Alves. Doutor Fernando falou naquele caso em relação à doutora Adriana. Me parece que existe uma certa diferença aí. Quem está comprovado que ele é vereador. Lá no do doutora Adriana parece que não. Perfeito. Como eu fiquei na dúvida, eu pedi vista, mas eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, porque está comprovado que ele é vereador, sim. Acompanho o relator. Doutor Carlos Wagner. Com o relator. Doutor Geraldo Mota. Com relator, senhor. Doutor Ricardo Tinoco. Eu acompanho o relator. Doutora Adriana Magalhães. Senhor presidente, nesse caso, eu estava dando uma olhada aqui nos autos eletrônicos, eu vi que, de fato, no ID 1413821, há uma petição do requerente com a juntada de declaração comprovando de que, de fato, ele exerce o cargo de vereador. Então, diferentemente, no meu caso, e por conta exatamente da comprovação da condição, eu vou acompanhá-lo. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte... Prestação de contas número 1249, dígito 43, o ano 2018, relatoria do Dr. Fernando Jales. Requerente Gessé Arthur de Oliveira, o advogado Dr. Ricardo Henrique. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Gessé Arthur de Oliveira, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, na qual o prestador disputou o cargo de deputado federal. A seção de análise de contas emitiu informação consignando que o então candidato permanecia omisso ante o dever legal de apresentar a sua prestação de contas final e instruiu o feito com os dados previstos no artigo 52, parágrafo 6º da Resolução de Regência. Determinada citação pessoal para prestar as contas, o candidato foi devidamente cientificado, tendo, contudo, permanecido inerte. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, com aplicação de suas consequências legais. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, tendo em vista a não apresentação das contas, eu estou encaminhando o voto por julgar como não prestadas as contas de campanha de Gessé Arthur de Oliveira relativamente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da Resolução 23553 de 2017, TSE. Como voto? Desembargador Cornélio Alves. Acompanho. Doutor Com relator. Wagner. Doutor Geraldo. Com relator. Doutor Ricardo. Doutora Adriana. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, embargos de declaração no recurso criminal número 67, dígito 19, o relator doutor Carlos Wagner, embargante Eduardo Antônio Varela de Góes, advogada doutora Marília Soares, embargado do Ministério Público Eleitoral. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Tem a palavra. Senhor presidente, estou trazendo os embargos de declaração, tal como permite
a legislação processual, independentemente de pauta. Trata-se de embargo de declaração postos por Eduardo Antônio Varela de Góes contra acordo prolatado por esta Corte Eleitoral na sessão do dia 22 de outubro de 2019, que negou provimento a recurso criminal por ele interposto, nos seguintes termos, e aí transcrevo na íntegra o acórdão, a ementa do acórdão do julgado embargado, e dou continuidade. Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado, ao afastar a preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso criminal, nos itens 2 e 3 da ementa, teria incorrido em obscuridade ao não especificar a nova capitulação jurídica do fato, quando se referiu a amendácio libelli. Bem assim, em contradição, afirmar logo em seguida não ter havido cesseamento de defesa, porque o magistrado Acó teria condenado o embargante por imputação diversa daquela apontada pelo Ministério Público Eleitoral. Requer ao final o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o tribunal dê provimento ao recurso criminal em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, entendo que os presentes embargos não merecem prosperar. De fato, na fundamentação houve referência ao Instituto da amendácio libelli, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, mencionado exemplificativamente para justificar o fato de o réu defender-se dos fatos indicados na denúncia e não da qualificação jurídica apontada nesta mesma peça acusatória. Conquanto tenha mencionado o referido instituto, ao analisar o caso concreto, após a citação dos fundamentos, a tanto necessários, o desprovimento do recurso, restou consignado no voto deste relator, parte integrante do acórdão, que o magistrado sentenciante sequer alterou o enquadramento jurídico dado aos fatos na denúncia, não tendo ocorrido, na hipótese em concreto, efetivamente, a emendácio libelli. Além disso, no que toca à alegada contradição no julgamento embargado, é de se inferir que, não tendo sido dito na decisão embargada que o magistrado Acó teria condenado o embargante por imputação diversa daquela apontada pela promotoria, no caso o Ministério Público Eleitoral, como tenta fazer parecer a parte embargante, ao contrário do aduzido nos embargos, a decisão colegiada ancorou-se justamente no fato de um magistrado sentenciante ter considerado trecho da publicação produzido na peça acusatória, ainda que diverso daquele apontado pelo Ministério Público Eleitoral, como caracterizador do ilícito penal previsto no artigo 325 do Código Eleitoral, sem alteração do tipo penal indicado na denúncia. Ausentes, portanto, os vícios de julgamento, quais sejam obscuridade e contradição, impõe-se a rejeição dos presentes embargos aclaratórios. Com base em tais considerações, voto pelo desprovimento, conhecimento, porém desprovimento dos embargos. Declaração é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, prestação de contas número 1154, dígito 13, do ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Maria da Conceição de Medeiros Costa, advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesa, advogado Cornélio? Está em mesa, sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Maria da Conceição de Medeiros Costa, candidata ao cargo de deputado estadual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas. O Ministério Público também opinou no mesmo sentido. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Na espécie, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, em análise dos autos, assentou em seu relatório técnico conclusivo a existência da seguinte irregularidade: ausência de envio de documentação comprobatório via SPC Web, juntando tais documentos diretamente no PJE, causando uma divergência entre as informações prestadas no sistema SPCE e os valores constantes dos recibos apresentados. No caso, a candidata juntou no PJE a relação dos recibos eleitorais da candidata que a substituiu, conforme ID 115.1271, sem que tenha sido apresentada uma prestação de conta retificadora, permanecendo divergentes as informações registradas no sistema SPCE em relação aos valores constantes das cópias dos respectivos recibos eleitorais. Logo,
houve inobservância do artigo 74 da Resolução 23.553 de 2017, uma vez que, após intimada para suprir inconsistência na prestação de contas, a candidata apresentou documentação no PJE, não procedendo da sua inclusão no sistema SPC. A única divergência foi essa aí, e está em propriedade, porém não tem o condão de imaculada transferência das contas apresentadas, dada a sua natureza pública dos processos de prestação de contas, que permite o acesso de seus dados por qualquer interessado, conforme já decidido por esta Corte em outros casos. Então, o meu voto é pela aprovação das contas, com ressalvas nos termos do parecer da comissão e também do Ministério Público Eleitoral. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 1042, dígito 44, ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Marta Maria da Silva, advogado Dr. Kennedy Diógenes. Está em mesa, Dr. Sim, está em mesa. Vossa Excelência. Prestação de contas apresentada por Marta Maria da Silva, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório pela aprovação das contas. No mesmo sentido, também foi o Ministério Público Eleitoral que deu parecer pela aprovação das contas. O relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como voto, Vossa Excelência. Bom, a candidata seguiu todos os requisitos legais aí no seu processo de prestação de contas e o meu voto está sendo pela aprovação das contas. Alguma divergência? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, recurso eleitoral número 103, dígito 61, ano 2016. A origem é a 49ª zona eleitoral. Relator, doutor juiz eleitoral Fernando Jales. Recorrente, Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de São Francisco do Oeste, o advogado doutor Richelle Regis Raulino, recorrido Francisco Rocha de Oliveira, e não há registro de advogado cadastrado nos autos. Está em mesa, advogado? Está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Cuidam os autos de resignação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, através do Diretório Municipal correspondente, contra a decisão do juiz da 40ª Zona Eleitoral, que deferiu a transferência do domicílio eleitoral de Francisco Rocha de Oliveira para o município de São Francisco do Oeste. Em síntese, senhor presidente, argumentou a agremiação partidária que ele não provou residência no município de destino e disse que o único documento que foi apresentado, que é o endereço, um título de um irmão dele, não teria o condão de justificar a transferência. E, em razão disso, pede a reforma da decisão lá da 40ª Zona Eleitoral. É o relatório? O eleitor não apresentou, deixou transcorrer em autos aqui o prazo para responder o recurso. O juiz ACO manteve a decisão de deferimento da transferência eleitoral. A Procuradoria Eleitoral emitiu parecer pelo provimento do recurso, em sede do qual fez considerar, entre outras razões, que o comprovante de endereço juntado com o RAI é do irmão do recorrido e que este tribunal não admite a relação familiar para fins de fixação do domicílio eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, sinteticamente, vou resumir aqui o voto. No dia 15 de outubro agora, um julgamento aqui da lavra da relatoria do juiz eleitoral Vladimir Capistrano no recurso eleitoral 148, dígito 65, de São Francisco do Oeste, em que restou assentada na ementa que, abro aspas, o liame familiar, isto é, as relações de parentesco por consanguinidade, afinidade ou adoção entre o eleitor alistando e munícipes da urbe na qual aquele pretende exercer o direito de voto constitui isoladamente vínculo caracterizador do domicílio eleitoral. Em razão disso, senhor presidente, rogando vênia ao Ministério Público Eleitoral e discordando do parecer, eu voto pelo desprovimento do recurso, conhecimento e desprovimento, mantendo a decisão da juíza que transferiu o domicílio eleitoral do eleitor. Perfeito. A matéria já restou pacificada com a divergência, divergência e depois ficou tão somente como ressalva do Dr. Ricardo Tinoco, não é isso? Exatamente. Posso fazer essa proclamação? Também. Julgado à unanimidade com a ressalva pessoal do Dr. Ricardo Tinoco, nos termos do voto do relator. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado? Então, às 15 horas. Lembrando que amanhã teremos
sessão. A semana está bem tensa, né? Na quarta será às 13, Na né? quarta-feira, às 13 horas, uma pauta bem enxuta, né? Então, às 15 horas e 4 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.